E o vídeo de hoje está recheado de polêmica, pessoal. Portanto, fiquem até o final do vídeo que nós vamos detalhar cada notícia aqui. Vamos começar pelo Gilmar Mendes, o síndrome de barriga solta, que cometeu mais um impropério. É o STF devolvendo a vida política para mais um cupincha do Lula. Talvez esse cara em 2026 esteja por aí para tentar um carguinho no Senado ou talvez no Congresso Federal. Fique por aí que nós vamos falar disso. E a primeira cuidadora, a primeira trocadora de fraldas do Brasil, a Janja, gravou um vídeo vexatório para o Boulos, tentando salvar o Boulos aqui em São Paulo de perder as eleições, o que não adiantou nada, e ela ainda passou vergonha. Vamos mostrar este vídeo por aqui. E os professores que fizeram o L com força estiveram em São Paulo, causaram maior tumulto. Por quê? Porque agora eles são obrigados a pagar uma contribuição, né? Uma taxa sindical descontada diretamente no Olerite. E é isso aí, pessoal. Para você que fez o L, as cobranças sindicais voltaram de maneira compulsória. Fique por aí e nós vamos falar disso também. Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, muito obrigado pela sua companhia e já que você está aí, você já vai fazer o seu ato de caridade se inscrevendo no canal, dando aquele joinha para fortalecer o trabalho e permitir que estas notícias alcancem mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e agora vamos para a primeira notícia que dá conta que um cupincha do Lula teve seus direitos políticos restaurados. É isso aí, minha gente. E a descondenação do Lula abriu precedentes para que outros cupinchas do Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente eleito pelo TSE, fosse liberado de seus crimes. Desta vez, Gilmar Mendes decidiu cancelar todas as condenações de José Dirceu. É isso aí, meus caros, é isso mesmo que vocês ouviram. O STF livrou José Dirceu de seus crimes. A notícia diz que Gilmar Mendes anulou todas as condenações do José Dirceu. O ex-ministro do Lula tinha duas penas decorrentes da Operação Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal anulou todas as condenações do ex-ministro da Casa Civil, o Zé Dirceu. O petista estendeu os efeitos da decisão, o Gilmar Mendes, né? Estendeu os efeitos da decisão que declarou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito para atuar em processos contra o presidente eleito pelo TSE, Inácio, de quem Dirceu foi ministro. Com a decisão, todas as decisões do Sérgio Moro contra Dirceu na Operação Lava Jato estão anuladas, inclusive duas condenações. O ex-ministro foi condenado por Moro em 2016 a 23 anos de prisão por corrupção passiva, recebimento de vantagem indevida e lavagem de dinheiro. Então, o Gilmar Mendes, como sempre, resolveu limpar a ficha de José Dirceu, um dos maiores criminosos do PT. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, anula todas as condenações do ex-ministro José Dirceu na Lava Jato. Na prática, Telcuri, o que teremos? José Dirceu retomando os seus direitos políticos, porque ele deixa de ser considerado ficha suja. Conta pra gente qual foi o entendimento do ministro Gilmar Mendes. É isso, Carol. Decisão de ontem do ministro Gilmar Mendes, a que a gente teve acesso, uma decisão que está em segredo de justiça e que é um revés para a Operação Lava Jato, já extinta a Operação Lava Jato. Essa decisão faz com que o José Dirceu não tenha mais condenações na justiça. Na prática, reverte a inelegibilidade dele, abre caminho para que ele possa eventualmente disputar um cargo para a Câmara dos Deputados, como pleiteava, como já sinalizou algumas vezes, inclusive em entrevista à CNN Brasil, em 2026. O ministro Gilmar Mendes, ele anulou em uma decisão ontem todos os atos que foram proferidos pelo ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, envolvendo o ex-ministro petista José Dirceu. Com isso, anula também todas as condenações que José Dirceu tinha no âmbito da Operação Lava Jato. Ele já tinha tido uma decisão favorável a ele no final de maio.
quando a segunda turma decidiu que havia sido prescrito o prazo para que ele fosse processado pela justiça. Isso já havia facilitado muito o caminho dele de reversão da inelegibilidade, mas ainda havia 2 recursos pendentes no STJ. Esses recursos são diretamente afetados pela decisão de ontem do ministro Gilmar Mendes, ou seja, devem perder objeto, devem deixar de existir. Em um trecho da decisão, o ministro diz o seguinte: elementos concretos demonstram que a confraria formada pelo ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba encarava a condenação de Dirceu como um objetivo a ser alcançado para alicerçar as denúncias que em seguida seriam oferecidas contra Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes, ele atendeu a um pedido feito pela defesa do ex-ministro José Dirceu e estendeu os efeitos de uma decisão do Supremo que havia considerado imparcial a atuação de Sérgio Moro nos casos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele estende os efeitos da decisão do Supremo, que considerou Sérgio Moro suspeito de atuar nos processos envolvendo Lula na Lava Jato. Depois que houve essa decisão do Supremo, Carol, isso é muito importante, uma série de políticos acionaram o Supremo pedindo que aquela decisão que beneficiou Lula por Sérgio Moro ser considerado suspeito nos casos dele, também fossem aplicados a esses políticos. Um desses políticos é José Dirceu. Daí o benefício que foi concedido a Lula sendo também concedido a José Dirceu. Então, Gilmar Mendes disse que havia um esquema para acusar o José Dirceu para prejudicar Luiz Inácio Lula da Silva mais adiante. Com essa decisão, então, o ministro envia informações ao STJ para que aqueles recursos também deixem de valer. Na prática, abre caminho para que José Dirceu recupere os seus direitos de se candidatar nas próximas eleições, em 2026. Havia politicamente uma discussão sobre a possibilidade de ele se candidatar a deputado federal nas eleições de 2026. Voltar à Câmara dos Deputados depois de todos os reveses que sofreu ao longo dos últimos anos, principalmente no âmbito da Operação Lava Jato. Foi condenado a mais de 20 anos de prisão pelos crimes que lhe foram atribuídos pelos procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato, que, de acordo com o ministro Gilmar Mendes, atuaram em conluio com o juiz Sérgio Moro, hoje senador da República. Em outras palavras, portanto, o que temos, Theo, é a extensão daquele entendimento que anulou as condenações do presidente Lula, agora beneficiando o José Dirceu. Isso é o que podemos, então, trazer aqui como resumo desse entendimento do ministro Gilmar Mendes. Em resumo, foi isso. O Supremo havia declarado Sérgio Moro suspeito de tomar decisões em casos envolvendo Lula. José Dirceu acionou o Supremo querendo o mesmo benefício para ele. O ministro Gilmar Mendes concedeu esse benefício. Com isso, anula todos os atos proferidos por Sérgio Moro, inclusive condenações. Justamente por isso, ele conseguiria driblar a lei da ficha limpa, uma vez que não tem mais condenações no nome dele. E já no radar, portanto, agora essa possibilidade, José Dirceu candidato em 2026, algo que o Theo Cury também traz nessa análise pra gente. Obrigada, Theo. Pessoal, e nós temos estes fantasmas nos assombrando por causa do Supremo Tribunal Federal, que realmente faz o que quer, passa por cima da Constituição e toma decisões como se fossem ministros eleitos pelo povo, né? Para isso, a gente teria o Congresso Nacional e o Senado. Mas o Congresso Nacional e o Senado não existem mais, porque foi feita uma aliança do PT com o STF, eliminando o Congresso Nacional e o Senado. Muito bem, a segunda notícia diz que Janja e Lully, desesperados, tentaram gravar o vídeo com aquela turminha do mexeu com uma, mexeu com todas. Pois bem, a Janja fez um vídeo vexatório junto com o Lula para tentar salvar
o Boulos aqui em São Paulo, né? Que depois de cantar o hino nacional num comício em linguagem neutra e levar a família toda para votar na frente da urna, o que é realmente um crime eleitoral, o Boulos ficou meio caído aqui em São Paulo. E ele resolveu chamar aquela galerinha das mulheres que mexeu com uma, mexeu com todas, mas elas ficaram caladinhas quando o filhote do Lula resolveu agredir a Natália Schincariol e quando o ministro Silvio Almeida assediou a irmã da Marielle Franco, a Aniele Franco, também ninguém disse uma palavra. Olha só que coisa ridícula o vídeo que eles fizeram. Essa é uma carta aberta às mulheres de São Paulo. Como você se sentiria se você terminasse com um homem e ele mandasse mensagens ameaçadoras diariamente? Se ele te ligasse com ameaças, te atormentasse te deixando com medo, não te deixasse em paz, mesmo você pedindo. Você confere em um homem que se comporta assim? A sua vida e de outras 6 milhões de mulheres pode estar na mão dele pelos próximos 4 anos. Todas essas acusações estão no BO feito pela esposa de Ricardo Nunes, candidato a prefeito na nossa cidade. Se Ricardo e Regina consertaram o seu casamento, isso é uma questão deles. Mas os atos de violência psicológica descritos no BO podem afetar todas nós. Nós estaremos seguras nas mãos de um homem com esse histórico sendo prefeito de São Paulo? Se um homem não respeita a mulher, com quem ele divide a casa, a vida, a família. Do que ele é capaz com as mulheres que não conhece? Se nossa cidade elege um homem acusado de violência pela sua própria esposa, o que isso diz das mulheres dessa cidade? Em briga de marido e mulher, temos sim que meter a colher. Chega de violência contra nós. Não vote em quem não respeite as mulheres. Dia 27 de outubro, vamos votar com esperança e com amor. Nesse domingo, nós mulheres temos a oportunidade de votar em quem valoriza nossas vidas, em quem caminha ao nosso lado pelo fim da violência contra as mulheres. Nesse domingo, não perca essa oportunidade. Vote em Guilherme Boulos. Vote 50. Bem, de passar vergonha, eles já estão acostumados. O PT e sua gangue foram expurgados de São Paulo e aqui em São Paulo a gente continua com a quimioterapia para ver se arranca o câncer do socialismo de vez da cidade. Quando eu digo que a gangue do Boulos foi expurgada de São Paulo, como se a gente desse a descarga e o esterco fosse todo para o esgoto, da onde eles nunca deveriam ter saído, é disso que eu estou falando. Olha só do que São Paulo se livrou. Aqui, gente, olha como é que tá a Avenida Paulista na véspera da eleição. Olha com quem que eu tô aqui. É 50! É bom! Luiz Erundina. Tô sentindo o cheiro de vitória. No domingo vai dar 50. É isso aí, Luísa. Marina Silva. Estamos aqui com o bolo 50. Pra face da mentira a verdade. É bolo 50. É isso aí. Marca. Dá o olho pra turma aí, Natália. Tamo junto, vamos ganhar, gente. Tá maravilhoso. E olha quem tá aqui, ó. Dá oi, presidente. Amanhã que número que é aqui em São Paulo? Em São Paulo, 50 vai governar São Paulo de verdade. É isso aí, pessoal. Sente só o clima. Imagina como vai ser amanhã. É 50. A gente ri para não chorar mesmo, coitada da Luísa Erundina. A Luísa Erundina parece que vai desfazer, a mulher parece um Munra dos Thundercats. E a Marta então? A Marta parece que tá empalhada em cima do carro. É um negócio absurdo, mas como eles já estão acostumados a passar vergonha, o constrangimento realmente não vale nada. O importante é que a gente deu a descarga nesse pessoal, por enquanto, né, aqui em São Paulo, porque o Boulos é um cara relativamente novo e ainda a gente vai ter que lidar com ele por mais 30 anos. O pessoal falou que a gente tirou o Boulos da jogada, mas não, ele vai continuar incomodando, enchendo o saco. Vocês lembram do Lula? Vocês lembram do Lula que demorou 30 anos para se eleger e quando foi eleito 3 vezes?
Pois é, meus caros, a gente vai ter que lidar com o Boulos aí ainda por um bom tempo. E os professores que fizeram o L com força aqui em São Paulo estão tendo dificuldades para cancelar o pagamento da contribuição, né, que na verdade é a taxação obrigatória compulsória sindical, né, para os professores que fizeram o L, coitadinhos, né? Tentativa de profissionais da educação em cancelar a contribuição sindical gerou tumulto em São Paulo. Profissionais da educação enfrentaram horas de fila para tentar cancelar o desconto da contribuição sindical na sede do Sindicato dos Trabalhadores e entidades de assistência e educação à criança, ao adolescente e à família do estado de São Paulo. O Citraenfa, na Liberdade, região central de São Paulo, além da espera de horas, o principal motivo da confusão era por causa de pessoas furarem as filas. O que aconteceu? Os sindicatos obrigam as pessoas, na verdade eles dificultam o mais que eles podem para você falar deixa para lá e desconta do meu salário. Então eles dificultam o máximo, exigindo que você leve uma carta pessoalmente em um documento oficial com foto, e a carta tem que ser escrita de próprio punho. É isso aí, pessoal. Eu tive que fazer isso porque me enfiaram no sindicato no PDI, né? Porque eu sou um profissional de TI. Então, todo ano, agora, a gente tem que ir até o sindicato fazer uma cartinha de próprio punho para impedir que o governo desconte este valor sindical diretamente do nosso olerite. Foi isso mesmo que aconteceu aqui em São Paulo, e agora quem fez o L está sofrendo as consequências da imposição do governo na vida do trabalhador, não é? Pois bem, essa contribuição sindical, esta extorsão sindical foi derrubada pelo ministro Gilmar Mendes, exatamente. O barriga solta, liberou os direitos políticos do José Dirceu. Então o que aconteceu? Em 2017 foi aprovado uma medida provisória que impedia os sindicatos fazerem essa extorsão diretamente no olerite dos trabalhadores, né? Afinal de contas, o trabalhador precisa escolher se ele quer participar do sindicato ou não e verificar o que o sindicato oferece para que ele faça essa escolha, para que ele possa pagar do suado trabalho dele a contribuição, né? Aí sim é contribuição, porque o cara ele escolhe pagar os sindicatos. Então o que aconteceu aqui? O Gilmar Mendes mudou o voto dele e abriu o caminho para a volta do imposto sindical. A taxa foi batizada com o eufemismo de contribuição assistencial e será descontado do salário do trabalhador, né? O ministro Gilmar Mendes mudou o seu entendimento em um julgamento sobre a contribuição assistencial de trabalhadores não sindicalizados e votou a favor do chamado imposto sindical. O caso foi analisado no plenário virtual da Corte em sessão iniciada na sexta-feira em 2023. Que coincidência, né? Depois que o Lula foi eleito. Isso é uma coincidência muito estranha. Gilmar Mendes, para ganhar pontos na sua coligação STF-PT, votou para a cobrança do imposto sindical. O imposto sindical havia sido extinto em 2017, depois da aprovação da reforma trabalhista. Faltavam 7 ministros, o julgamento se encerrava na segunda-feira, 24 de abril de 2023, mas foi adiado por 90 dias. Depois dessa suspensão do julgamento, o Gilmar Mendes voltou atrás e voltou com o imposto sindical. Parabéns para você que fez o L com força. O único problema, né, de você que fez o L é que outras pessoas também vão pagar pelo erro infeliz que vocês cometeram. Aqui temos algumas imagens do que aconteceu aqui em São Paulo, não é? O que está acontecendo aqui? Eu não entendi. Que a gente está na oposição contra aqueles sindicalizaram a gente sem autorização, a gente não tem. Ah, entendi. Foi hoje que saiu isso? Não, nós temos até sexta para entregar entendi. De oposição, senão desconto em folha, nós não queremos. É dos professores? São professores da educação, área da educação? Aí é descontado todo mês sem a gente quer. A gente não quer que tenha o desconto, eles estão brigando.
gigantesca de pessoas aqui na Liberdade hoje, nessa quarta-feira, dia 23/10. Eu não faço ideia do que é isso aqui. Eu só sei que tá tendo helicóptero, tá tendo um monte de coisa aqui. Eu vou perguntar pra alguém. Pessoal, a fila tá começando aqui na rua Gilmar Mendes causou no país, né? Um ministro do STF que não recebeu um voto sequer do povo tomou uma decisão e fez com que isso acontecesse. Eu não sei se isso acontece no país inteiro, mas olha só a Liberdade como é que tá aqui em São Paulo. Pessoal, a fila tá começando aqui na rua. Motivo para você realmente ficar revoltado, não é? Aqui tem outra reportagem, né, dos trabalhadores para não pagarem as contribuições sindicais. Olha só o tamanho da fila, galera. Olha isso. Faz o L. Faça o L com força. Mas como eu já falei, o grande problema disso é que quem não fez o L também vai pagar pela estupidez de quem votou no descondenado, que foi condenado em 4 instâncias, não é? E foi colocado novamente no desgoverno deste país. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta. Muito obrigado e até já!